Imagine por um momento que você está diante de muralhas tão altas que parecem tocar as nuvens, tão grossas que carruagens poderiam correr lado a lado em seu topo, e tão antigas que já resistiram a centenas de ataques de exércitos poderosos. Agora imagine que sua única arma para derrubar essa fortaleza, aparentemente invencível, não é um ariete, não são catapultas, não são torres de cerco, mas apenas sua voz e uma fé inabalável. Parece impossível. Foi exatamente isso que aconteceu com um homem chamado Josué há mais de 3.000 anos, numa história que desafia toda a lógica militar e humana. Josué não nasceu para ser um conquistador. Ele era apenas um jovem escravo no Egito, filho de Num da tribo de Efraim, vivendo sob o jugo cruel dos faraós que transformaram seu povo em massa de manobra para construir suas pirâmides e monumentos grandiosos. Durante décadas, ele conheceu apenas o chicote do capataz, o suor do trabalho forçado e a humilhação constante de ser tratado como menos que humano. Suas mãos eram calejadas pelo trabalho pesado, seus ombros curvados pelo peso dos tijolos que carregava dia após dia, e seus sonhos pareciam limitados a sobreviver mais um dia naquela existência miserável. Mas o destino tinha outros planos para Josué. Quando Moisés apareceu diante do faraó exigindo a libertação do povo hebreu, e quando as 10 pragas devastaram o Egito até que finalmente foram libertados, Josué estava lá, testemunhando cada milagre, cada demonstração do poder divino. Ele viu a água do Nilo se transformar em sangue. Presenciou a invasão de rãs, mosquitos e moscas. Sentiu na pele as úlceras dolorosas. Observou o granizo destruir as colheitas. Experimentou a escuridão que podia ser tocada. E, finalmente, testemunhou a morte dos primogênitos egípcios, que quebrou definitivamente a resistência do faraó. Durante a travessia do deserto, Josué rapidamente se destacou entre os milhares de israelitas, não por sua força física, embora fosse um homem robusto, nem por sua eloquência, pois era mais homem de ação que de palavras, mas por sua lealdade absoluta a Moisés e sua fé inquestionável no Deus que os havia libertado. Quando Moisés precisava de alguém confiável para liderar expedições de reconhecimento, era Josué quem recebia a missão. Quando havia conflitos internos no acampamento, era Josué quem ajudava a resolver. Quando inimigos atacavam, era Josué quem organizava a defesa. O momento decisivo da vida de Josué chegou quando ele foi escolhido como um dos 12 espias enviados para reconhecer a terra prometida. Durante 40 dias, ele e seus companheiros percorreram cada vale, cada montanha, cada cidade daquela terra que fluía leite e mel. Viram as vinhas carregadas de uvas tão grandes que precisavam ser carregadas por 2 homens. Experimentaram figos doces como mel e romãs suculentas. Caminharam por campos verdejantes e pastagens abundantes. Era tudo o que Moisés havia prometido e muito mais. Mas também viram algo que gelou o sangue da maioria dos espias. Os habitantes da terra eram gigantes. Os descendentes de Enaque eram homens de estatura descomunal, guerreiros temíveis que faziam os israelitas parecerem gafanhotos. Suas cidades eram fortificadas com muralhas que pareciam impenetráveis. Seus exércitos eram bem treinados e equipados, e sua reputação de invencibilidade se espalhava por todas as nações vizinhas. 10 dos 12 espias voltaram apavorados, espalhando pânico entre o povo, com relatos de que seria suicídio tentar conquistar aquela terra. Mas Josué e Calebe pensavam diferente. Eles haviam visto os mesmos gigantes, as mesmas muralhas, os mesmos exércitos poderosos, mas seus olhos estavam fixos em algo maior. Lembravam-se de como o mesmo Deus que havia dividido o Mar Vermelho, que havia feito água brotar da rocha, que havia alimentado mais de 1 milhão de pessoas com maná durante anos, certamente seria capaz de dar-lhes a vitória sobre qualquer inimigo, não importando quão formidável parecesse. Não temais o povo da terra, gritou Josué para a multidão aterrorizada, porque eles serão nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e conosco está o Senhor. Não os temais. Mas o povo escolheu acreditar no medo em vez da fé. Como consequência dessa descrença,
Toda aquela geração foi condenada a vagar pelo deserto por 40 anos até morrer. E apenas Josué e Calebe, dos adultos que saíram do Egito, teriam o privilégio de entrar na terra prometida. Durante esses 40 anos de peregrinação, Josué serviu como braço direito de Moisés, aprendendo cada aspecto da liderança, da estratégia militar, da administração de um povo numeroso e, mais importante de tudo, da dependência total em Deus. Ele viu Moisés enfrentar rebeliões, resolver disputas, interceder pelo povo em momentos de crise e sempre buscar a vontade divina antes de tomar qualquer decisão importante. Josué absorveu essas lições como uma esponja, preparando-se inconscientemente para o dia em que o manto da liderança seria passado para seus ombros. Quando Moisés finalmente morreu no Monte Nebo, após contemplar a terra prometida de longe, Josué se viu diante do desafio mais assombroso de sua vida. Ele precisaria liderar mais de 2 milhões de pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, rebanhos e todos os seus pertences, através do Rio Jordão, em época de cheia, quando suas águas se tornavam uma torrente impetuosa e mortal. Depois disso, teria que conquistar uma terra habitada por nações guerreiras que tiveram 40 anos para se preparar para sua chegada. Mas Deus não deixou Josué enfrentar esse desafio sem encorajamento. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Foi a promessa que ecoou em seu coração. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente, esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que fores. Com essas palavras ecoando em sua alma, Josué começou a preparar o povo para a travessia. Enviou 2 espias secretamente para reconhecer Jericó, a primeira cidade que teriam que conquistar. Estes espias foram ajudados por uma mulher chamada Rabi, uma prostituta que vivia na muralha da cidade e que havia ouvido falar dos milagres que o Deus dos israelitas havia feito. Ela escondeu os espias dos soldados do rei de Jericó e, em troca, pediu proteção para sua família quando a cidade fosse conquistada. Os espias voltaram com informações preciosas. O terror havia tomado conta dos habitantes de Jericó. Eles haviam ouvido sobre a travessia miraculosa do Mar Vermelho 40 anos antes, sobre as vitórias contra os reis amorreus Sion e Og do outro lado do Jordão, e o medo havia derretido a coragem de todos os guerreiros. Verdadeiramente, o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, relataram os espias, porque todos os moradores da terra estão desmaiados diante de nós. Chegou então o momento da travessia do Jordão. Josué instruiu os sacerdotes a carregar a Arca da Aliança à frente do povo. Quando os pés dos sacerdotes tocaram as águas do rio em cheia, aconteceu um milagre que ecoou o prodígio do Mar Vermelho. As águas se amontoaram a montante, criando uma parede líquida que se estendia até a cidade de Adã, enquanto o leito do rio se secou completamente, permitindo que todo o povo atravessasse em terra seca. Para comemorar esse milagre e deixar um memorial permanente para as gerações futuras, Josué ordenou que 12 homens, um de cada tribo, pegassem pedras do meio do leito seco do Jordão e as colocassem em Gilgal, onde estabeleceram o primeiro acampamento na terra prometida. Quando vossos filhos no futuro perguntarem, que significam estas pedras? Instruiu Josué. Lhes farei saber que Israel passou em seco por este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho. Mas antes de iniciar a conquista propriamente dita, Josué teve que lidar com uma questão espiritual crucial. Durante os 40 anos no deserto, a prática da circuncisão havia sido negligenciada, e agora toda uma geração de homens precisava passar por esse rito de consagração. Era um momento extremamente vulnerável, com os guerreiros incapacitados temporariamente pela cirurgia, estariam completamente expostos a um ataque inimigo. Mas Josué obedeceu à ordem divina,
demonstrando que a obediência espiritual tinha prioridade sobre a estratégia militar. Foi durante esse período de recuperação, em Gilgal, que Josué teve um encontro que mudaria completamente sua perspectiva sobre a batalha que estava por vir. Caminhando próximo a Jericó, observando suas muralhas aparentemente impenetráveis e planejando estratégias de ataque, ele subitamente se deparou com um homem empunhando uma espada desembainhada. A figura era imponente, irradiava autoridade, e havia algo em sua presença que fez Josué perceber imediatamente que não se tratava de um ser humano comum. És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Perguntou Josué, preparando-se para o combate se necessário. A resposta que recebeu o deixou atônito. Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Josué imediatamente se prostrou em adoração, perguntando: Que diz meu senhor ao seu servo? Descalça as sandálias de teus pés, respondeu o príncipe celestial, porque o lugar em que estás é santo. Josué obedeceu imediatamente, reconhecendo que estava na presença de uma manifestação divina. O que se seguiu foi uma conversa que transformou completamente sua compreensão da batalha que estava por vir. O príncipe do exército celestial revelou a Josué que a verdadeira batalha não seria travada apenas no plano físico, entre exércitos humanos, mas no plano espiritual, entre as forças do céu e as potestades das trevas que dominavam aquela região. Jericó não era apenas uma cidade fortificada, era um bastião espiritual do mal, um centro de práticas abomináveis onde crianças eram sacrificadas a deuses pagãos, onde a prostituição religiosa era praticada abertamente, onde a feitiçaria e a adivinhação eram parte da vida cotidiana. Olha, tenho dado na tua mão Jericó, o seu rei, e os seus valentes guerreiros, declarou o ser celestial. Mas então veio a parte que desafiava toda a lógica militar. A estratégia para conquistar a cidade seria completamente diferente de qualquer tática de guerra conhecida. Não haveria arietes, catapultas, torres de cerco ou escadas para escalar as muralhas. Em vez disso, Josué deveria organizar uma procissão religiosa. A ordem era específica e aparentemente absurda do ponto de vista militar. Todos os homens de guerra deveriam marchar ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias consecutivos. À frente da procissão iriam 7 sacerdotes, cada um carregando uma trombeta feita de chifre de carneiro, o shofar. Atrás deles viria a Arca da Aliança, carregada pelos levitas, e atrás da arca, o restante do exército marchando em silêncio absoluto. No 7º dia, a procissão deveria dar 7 voltas ao redor da cidade. Na 7ª volta, quando os sacerdotes tocassem um toque longo e contínuo das trombetas, todo o povo deveria gritar com toda a força de seus pulmões. Somente então as muralhas cairiam. Para um general experiente como Josué, essa estratégia deveria parecer completamente insana. Expor o exército diariamente ao alcance dos arqueiros inimigos, marchar lentamente ao redor das fortificações sem atacar, permitir que o inimigo se preparasse e até mesmo pedisse ajuda às cidades vizinhas, tudo isso violava os princípios mais básicos da guerra. Mas Josué havia aprendido durante 40 anos no deserto que os caminhos de Deus são completamente diferentes dos caminhos humanos. Na manhã do primeiro dia, Josué convocou todo o exército e explicou a estratégia. Podemos imaginar as expressões de incredulidade nos rostos dos soldados veteranos. Alguns, provavelmente, murmuraram entre si, questionando se seu novo líder havia enlouquecido. Outros talvez se lembraram dos milagres que haviam presenciado e decidiram confiar mesmo sem compreender. Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, ordenou Josué com autoridade. Nem sairá palavra alguma da vossa boca até ao dia em que eu vos disser, gritai, então gritareis. Era uma ordem que exigia disciplina férrea. Durante 6 dias, milhares de guerreiros teriam que manter silêncio absoluto enquanto marchavam, ignorando as provocações, insultos e zombarias que certamente viriam dos defensores da cidade. A procissão começou ao amanhecer. Primeiro iam os homens armados da vanguarda, suas armaduras brilhando no sol nascente, mas seus rostos sérios e determinados. Logo atrás,
vinham os 7 sacerdotes, tocando continuamente suas trombetas de chifre de carneiro. O som era estridente, penetrante, uma melodia monótona que ecoava pelas colinas e vales ao redor da cidade. Em seguida, vinha a Arca da Aliança, aquele objeto sagrado coberto de ouro que representava a presença de Deus no meio do povo, carregada sobre os ombros dos levitas, especialmente consagrados para essa função. Finalmente, a retaguarda do exército fechava a procissão. Milhares de guerreiros marchando em formação, mas em completo silêncio. O único som que se ouvia era o troar contínuo das trombetas sacerdotais, o ruído das sandálias sobre a terra e, ocasionalmente, o balir de ovelhas ou o mugir de bois dos rebanhos que os acompanhavam. Do alto das muralhas de Jericó, os defensores observavam atônitos essa procissão estranha. Esperavam ver arietes sendo posicionados, torres de cercos sendo construídas, soldados escavando túneis ou preparando escadas. Em vez disso, viam o que parecia ser uma cerimônia religiosa bizarra. Alguns soldados riram e fizeram piadas. Outros gritaram insultos e provocações. Alguns arqueiros até lançaram algumas flechas, mas sem real intenção de começar uma batalha. Era mais uma demonstração de desprezo do que um ataque sério. O rei de Jericó e seus conselheiros militares devem ter ficado completamente perplexos. Que tipo de estratégia era aquela? Seria uma tentativa de guerra psicológica? Estariam os israelitas tentando demoralizar os defensores com algum tipo de ritual mágico? Ou seria apenas uma demonstração de força, uma forma de intimidação antes do ataque real? À medida que a procissão completava sua volta ao redor da cidade e se retirava para o acampamento sem atacar, a confusão aumentava. Os generais de Jericó se reuniram em conselho de guerra, tentando decifrar as intenções do inimigo. Alguns propuseram um ataque preventivo contra o acampamento israelita. Outros sugeriram enviar mensageiros pedindo ajuda às cidades vizinhas. Alguns aconselharam simplesmente aguardar e ver o que aconteceria no dia seguinte. No segundo dia, a mesma procissão se repetiu. Mesma formação, mesmo silêncio absoluto dos soldados, mesmo som contínuo das trombetas sacerdotais. Os defensores de Jericó começaram a ficar nervosos. Havia algo sobrenatural naquela persistência, naquela disciplina férrea, naquela confiança aparentemente inabalável dos israelitas. Os insultos e zombarias começaram a diminuir, substituídos por um desconforto crescente. No terceiro dia, o padrão se repetiu novamente. Agora até os soldados mais corajosos de Jericó começavam a sentir um arrepio na espinha quando ouviam o som das trombetas se aproximando. Havia histórias sobre esse povo, como haviam derrotado exércitos inteiros, como seu Deus fazia milagres impossíveis, como haviam atravessado o Mar Vermelho e o Rio Jordão como se fossem terra seca. Talvez aquelas trombetas fossem algum tipo de encantamento, alguma magia poderosa que estava lentamente minando as defesas da cidade. No quarto dia, alguns habitantes de Jericó começaram a abandonar suas casas próximas às muralhas, buscando refúgio no centro da cidade. O som contínuo das trombetas estava causando uma tensão psicológica insuportável. Crianças choravam inconsolavelmente. Animais ficavam agitados, e mesmo os guerreiros mais experientes começavam a mostrar sinais de estresse. No quinto dia, a atmosfera na cidade havia se tornado opressiva. Pessoas relatavam pesadelos terríveis, visões perturbadoras, uma sensação de presságio iminente que parecia pesar sobre todos como uma nuvem escura. Os sacerdotes dos deuses locais realizaram sacrifícios desesperados, queimando incenso e fazendo oferendas, tentando apaziguar as divindades que aparentemente haviam abandonado a cidade à sua sorte. No sexto dia, Jericó estava à beira do pânico. O som das trombetas havia se tornado uma tortura psicológica. Famílias inteiras se escondiam em suas casas, soldados abandonavam seus postos nas muralhas, e até mesmo o rei começava a considerar a possibilidade de negociar uma rendição. Mas orgulho e desespero o impediram de tomar essa decisão que poderia ter salvado muitas vidas. Durante todos esses dias,
Josué mantinha o moral de suas tropas através de uma combinação de disciplina rígida e lembretes constantes das promessas divinas. Todas as noites, ele reunia os comandantes e reafirmava a ordem recebida, explicando que estavam participando de uma batalha espiritual cujas dimensões eles mal podiam compreender. Aquelas trombetas não eram apenas instrumentos musicais, eram armas espirituais que estavam demolindo as fortalezas invisíveis que protegiam Jericó. Na manhã do 7º dia, algo havia mudado na atmosfera espiritual ao redor da cidade. Josué podia sentir, os sacerdotes podiam perceber, até mesmo os soldados mais simples intuíam que aquele seria o dia decisivo. A procissão se formou como nos dias anteriores, mas havia uma tensão diferente no ar, uma expectativa elétrica que fazia os cabelos se arrepiarem. A primeira volta ao redor da cidade transcorreu normalmente. Das muralhas, poucos defensores observavam. A maioria havia se escondido, incapaz de suportar mais um dia daquele ritual inexplicável. A segunda volta foi completada em meio a um silêncio sepulcral. Na terceira volta, até os pássaros pareciam ter parado de cantar. Na quarta volta, o próprio ar parecia vibrar com uma energia sobrenatural. À medida que completavam a quinta e a sexta voltas, Josué podia ver sinais físicos de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Pequenas pedras começaram a se soltar das muralhas aparentemente sólidas, caindo aqui e ali sem explicação. Rachaduras microscópicas começaram a aparecer em pontos que haviam resistido a séculos de intempéries e ataques. Quando a sétima volta começou, a própria terra parecia tremer levemente sob os pés da procissão. O som das trombetas havia adquirido uma qualidade diferente, mais penetrante, mais poderosa, como se estivesse sendo amplificado por forças invisíveis. Os levitas que carregavam a arca relataram mais tarde que podiam sentir uma energia sobrenatural emanando dela, uma presença tão intensa que mal conseguiam manter o objeto sagrado equilibrado sobre os ombros. Quando a sétima volta se aproximava do fim, Josué levantou a mão direita, o sinal combinado. Os 7 sacerdotes inflaram os pulmões e sopraram suas trombetas com toda a força, produzindo um som longo, contínuo e ensurdecedor que ecoou pelas colinas como o rugido de um furacão sobrenatural. Então Josué gritou com voz de trovão: "Gritai, porque o Senhor vos deu a cidade." O que aconteceu a seguir desafia qualquer explicação científica ou militar. Mais de 600.000 israelitas levantaram suas vozes simultaneamente num grito de guerra que deve ter sido audível a quilômetros de distância. Mas não foi apenas um grito humano. Foi como se todas as forças do céu tivessem se unido àquela expressão de fé e triunfo. O efeito foi instantâneo e devastador. As muralhas maciças de Jericó, que haviam resistido a séculos de guerras e cataclismos naturais, começaram a tremer violentamente. Grandes blocos de pedra se soltaram e despencaram com estrondo. Rachaduras se abriram como raios, percorrendo toda a extensão das fortificações. Em questão de segundos, toda a estrutura defensiva da cidade desmoronou com um rugido ensurdecedor, como se a própria terra estivesse se abrindo para engoli-la. A destruição foi tão completa que as muralhas não apenas caíram, elas se transformaram em uma rampa de escombros que permitiu aos israelitas subir diretamente até o centro da cidade. Os soldados, que haviam marchado em silêncio durante 6 dias, agora corriam sobre os destroços, gritando vitória e louvando o Deus que havia realizado o impossível. Dentro da cidade, o pânico era absoluto. Soldados que haviam zombado dos israelitas poucos minutos antes, agora corriam em desespero, procurando lugares para se esconder. Cidadãos que haviam confiado na proteção de suas muralhas impenetráveis, agora viam o inimigo entrando por todos os lados, caminhando literalmente sobre os destroços de sua única defesa. Josué havia dado ordens específicas antes da batalha. A cidade deveria ser completamente destruída, com exceção dos metais preciosos que seriam dedicados ao tesouro do santuário e da família de Raabe, que deveria ser poupada em reconhecimento pela ajuda que havia dado aos espias. A destruição de Jericó não foi apenas uma vitória militar. Josué também teve o cuidado
de cumprir exatamente a promessa feita a Raabe. No meio do caos da conquista, ele enviou os 2 espias que ela havia protegido para resgatá-la junto com toda a sua família. Eles a encontraram em sua casa na muralha. Ironicamente, uma das poucas estruturas que permaneceram de pé tempo suficiente para permitir o resgate. Raabe, seus pais, irmãos e todos os seus parentes foram levados em segurança para fora da cidade e posteriormente integrados ao povo de Israel, onde ela se tornou ancestral do rei Davi e, por extensão, de Jesus Cristo. A destruição de Jericó foi tão completa que Josué pronunciou uma maldição profética sobre qualquer um que tentasse reconstruí-la. Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre seu primogênito a fundará, e sobre seu filho mais novo lhe porá as portas. Esta maldição se cumpriu literalmente séculos mais tarde, quando Hiel de Betel tentou reconstruir a cidade e perdeu seus 2 filhos, exatamente como havia sido profetizado. Mas a queda de Jericó foi apenas o começo da conquista da terra prometida. A notícia do milagre se espalhou como fogo entre todas as nações de Canaã, causando terror em reis e guerreiros que anteriormente se consideravam invencíveis. Quando uma cidade aparentemente impenetrável podia ser destruída apenas com gritos e trombetas, que esperança tinham outras fortificações, por mais poderosas que fossem? O impacto psicológico da vitória foi imenso. Cidades inteiras se renderam, sem luta, preferindo fazer tratados de paz a enfrentar o Deus que derrubava muralhas com o poder da fé. Reis formaram alianças desesperadas, unindo exércitos que, individualmente, jamais teriam coragem de enfrentar os israelitas. Mas nada disso adiantou. A mesma fé que havia derrubado Jericó continuou operando milagres em batalha após batalha. Para Josué pessoalmente, a queda de Jericó representou a confirmação definitiva de que Deus estava com ele como havia estado com Moisés. Qualquer dúvida que pudesse ter restado sobre sua capacidade de liderar o povo desapareceu completamente. Os israelitas viram em seu líder não apenas um general competente, mas um homem que tinha acesso direto ao poder divino. A lição mais profunda da queda de Jericó, porém, não foi sobre estratégia militar ou liderança humana, mas sobre a natureza da fé verdadeira. Durante 6 dias, Josué e seu exército tiveram que agir baseados unicamente numa promessa, sem ver resultado algum. Marcharam ao redor de muralhas aparentemente inabaláveis, suportaram zombarias e insultos, mantiveram disciplina férrea mesmo quando a estratégia parecia absurda, tudo porque confiavam que Deus cumpriria sua palavra. Esta foi uma lição que Josué carregou pelo resto de sua vida e campanha militar. Em batalhas posteriores, quando enfrentou coalizões de reis, exércitos superiores em número e equipamento, e situações aparentemente impossíveis, ele sempre se lembrava de Jericó. Se Deus podia derrubar muralhas com gritos, certamente podia dar vitória em qualquer circunstância, não importando quão desesperadora parecesse. A história de Josué e Jericó se tornou um dos relatos mais famosos da Bíblia, inspirando incontáveis gerações de pessoas que enfrentaram suas próprias muralhas aparentemente intransponíveis, seja lidando com doenças incuráveis, problemas financeiros insolúveis, relacionamentos impossíveis de restaurar ou qualquer outro desafio que parece maior que suas forças. Milhões de pessoas encontraram esperança na lembrança de que o mesmo Deus que derrubou Jericó ainda opera milagres hoje. Mas talvez o aspecto mais notável da história seja como ela ilustra que os métodos de Deus raramente fazem sentido segundo a sabedoria humana. Qualquer manual militar recomendaria cerco prolongado, ataques coordenados, uso de máquinas de guerra sofisticadas. Nenhum general em sã consciência ordenaria que seus soldados simplesmente marchassem ao redor do inimigo tocando trombetas. No entanto, foi exatamente essa estratégia insensata que produziu uma das vitórias mais decisivas da história militar. Anos depois, quando Josué já era um ancião prestes a morrer, ele reuniu todo o povo para suas palavras finais. Recordou todas as batalhas, todas as vitórias,
todos os milagres que haviam presenciado juntos, mas sempre voltava a Jericó como o exemplo supremo de como Deus honra a fé e a obediência, mesmo quando, especialmente quando, suas ordens desafiam toda a lógica humana. Olhai que nem uma só palavra falhou de todas as boas palavras que o Senhor vosso Deus falou a vosso respeito, declarou Josué em seu discurso de despedida. Todas se cumpriram, nem uma só delas falhou. Era o testemunho de um homem que havia visto o impossível se tornar realidade, que havia comandado um exército vitorioso não pela superioridade de suas armas, mas pela superioridade de sua fé. A queda de Jericó permanece até hoje como um dos eventos mais extraordinários já registrados na história humana. Arqueólogos modernos que escavaram o local ainda encontram evidências de uma destruição massiva e súbita que corresponde ao relato bíblico. Camadas de cinzas e destroços confirmam que a cidade foi completamente arrasada e abandonada por um longo período, exatamente como a Bíblia descreve. Mais importante que as evidências arqueológicas, porém, é o legado espiritual da história. Em um mundo onde frequentemente somos tentados a confiar apenas no que podemos ver, tocar e comprovar cientificamente, a queda de Jericó nos lembra que existe uma dimensão da realidade que transcende o físico. Há batalhas sendo travadas no reino espiritual que determinam os resultados no mundo material. Há um poder disponível para aqueles que têm fé que pode mover montanhas, abrir mares e, sim, derrubar muralhas. Josué aprendeu essa lição de forma inesquecível naqueles 7 dias ao redor de Jericó. Ele descobriu que quando Deus está envolvido em uma situação, as regras normais da física, da lógica e da probabilidade simplesmente não se aplicam. O que importa não é o tamanho do obstáculo, mas o tamanho da fé daquele que enfrenta o obstáculo. Nos anos que se seguiram à conquista de Jericó, Josué aplicou essa lição repetidas vezes. Quando enfrentou a cidade de Ai e sofreu uma derrota inicial devido ao pecado de Acã, que havia desobedecido às ordens divinas pegando objetos dedicados à destruição, Josué não entrou em pânico nem questionou o poder de Deus. Em vez disso, buscou descobrir a causa espiritual do problema, lidou com ela de forma decisiva e então voltou para conquistar Ai com uma estratégia igualmente incomum, uma emboscada coordenada que resultou em vitória completa. Quando 5 reis amorreus se uniram para atacar Gibeão, cidade que havia feito um tratado de paz com Israel, Josué não hesitou em marchar a noite toda para defender seus novos aliados. Durante a batalha que se seguiu, ele fez algo que nenhum general na história havia tentado. Ordenou que o sol parasse no céu para ter mais tempo de completar a vitória. Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon, gritou Josué, no meio da batalha. E, incrivelmente, o sol obedeceu, permanecendo parado no céu por quase um dia inteiro, até que a vitória estivesse completa. Esse milagre astronômico, que desafia toda a compreensão científica, foi possível porque Josué havia aprendido em Jericó que nada é impossível para Deus. Se muralhas podem cair com gritos, por que o Sol não poderia parar em sua órbita? Se o Criador do Universo pode suspender as leis da arquitetura, certamente pode suspender as leis da astronomia quando necessário para cumprir seus propósitos. A campanha militar de Josué se estendeu por vários anos, durante os quais ele conquistou 31 reis e suas cidades. Cada vitória foi única, cada batalha apresentou seus próprios desafios, mas o princípio aprendido em Jericó permaneceu constante: obedecer a Deus completamente, confiar em suas promessas implicitamente e agir com fé mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Uma das batalhas mais significativas ocorreu contra uma coalizão de reis do norte, liderada por Jabim, rei de Hazor. Este era considerado o exército mais poderoso de toda a região, com cavalos e carros de guerra em número impressionante, tecnologia militar de ponta para aquela época. Os israelitas, que lutavam principalmente a pé, pareciam estar em desvantagem terrível. Mas Deus disse a Josué: "Não temas por causa deles, porque amanhã a esta hora eu os entregarei todos feridos diante de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo."
Josué atacou de surpresa junto às águas de Merom. E mais uma vez o impossível aconteceu. O exército aparentemente invencível foi completamente derrotado. Seus cavalos foram mortos, seus carros queimados e Hazor, a principal cidade da região, foi completamente destruída. Foi uma vitória que ecoou a lição de Jericó. Não importa quão poderoso seja o inimigo, segundo padrões humanos, ele não pode resistir quando Deus luta ao lado de seu povo. Mas talvez o aspecto mais impressionante da liderança de Josué não fossem as vitórias militares espetaculares, mas sim sua consistência em buscar a vontade de Deus antes de tomar qualquer decisão importante. Diferentemente de muitos líderes que começam dependendo de Deus, mas gradualmente passam a confiar em sua própria sabedoria e experiência, Josué manteve sua humildade e dependência espiritual até o fim da vida. Isso foi testado de forma dramática, quando os gibeonitas conseguiram enganá-lo, fingindo ser de uma terra distante e pedindo um tratado de paz. Josué e os líderes de Israel, confiando em sua própria avaliação da situação em vez de consultar a Deus, fizeram o tratado apenas para descobrir depois que haviam sido ludibriados. Os gibeonitas eram vizinhos próximos que deveriam ter sido conquistados, não poupados. Foi um erro custoso que criou complicações por gerações. No entanto, mesmo esse erro serviu para reforçar em Josué a importância de buscar direção divina em todas as situações. Ele aprendeu que a sabedoria humana, não importa quão experiente, nunca é suficiente para navegar pelas complexidades da vida e da liderança. A lição de Jericó, que os métodos de Deus são superiores aos métodos humanos, teve que ser reaprendida constantemente. À medida que a conquista da Terra Prometida se aproximava do fim, Josué enfrentou outro desafio enorme: distribuir a terra entre as 12 tribos de Israel. Isso requeria não apenas conhecimento geográfico e habilidades administrativas, mas também sabedoria para lidar com as inevitáveis disputas e rivalidades entre as tribos. Algumas áreas eram mais férteis que outras. Algumas eram mais defensáveis. Algumas tinham acesso a rotas comerciais importantes. Josué lidou com essa tarefa da mesma forma que havia lidado com Jericó, buscando orientação divina em cada decisão. Ele usou o sistema de sortes sagradas, um método de consulta a Deus aceito naquela época, para determinar que território cada tribo deveria receber. Dessa forma, nenhuma tribo poderia reclamar que havia sido prejudicada por favoritismo humano. Todas sabiam que suas heranças haviam sido determinadas pelo próprio Deus. Uma das decisões mais tocantes desse período foi quando chegou a vez de Josué escolher sua própria herança. Como líder supremo, ele poderia ter escolhido qualquer território, qualquer cidade, qualquer região que desejasse. Em vez disso, ele pediu apenas uma pequena cidade montanhosa chamada Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Era um lugar modesto, longe das principais rotas comerciais, sem recursos naturais especiais. Exatamente o tipo de lugar que um líder humilde escolheria. Lá, Josué construiu sua casa e passou seus últimos anos. Mesmo na aposentadoria, ele continuou sendo procurado por pessoas de todas as tribos que vinham buscar conselhos e orientação. Sua experiência em Jericó havia se tornado lendária, e muitos queriam ouvir de primeira mão como era ter fé suficiente para ver muralhas caírem apenas com gritos. Josué sempre contava a história da mesma forma, enfatizando que o milagre não havia acontecido por causa de sua fé pessoal, mas por causa da fidelidade de Deus às suas promessas. Não foi porque éramos corajosos, ele dizia. Foi porque Deus é fiel. Não foi porque nossa estratégia era superior, foi porque obedecemos exatamente ao que Ele ordenou. Não foi porque nossos gritos eram mais altos, foi porque nossa fé estava alinhada com a vontade divina. Essa humildade caracterizou Josué até seus últimos dias. Quando percebeu que a morte se aproximava, ele convocou todo o povo para uma assembleia final em Siquém, o mesmo lugar onde Abraão havia primeiro recebido as promessas de Deus sobre aquela terra. Ali, diante de centenas de milhares de pessoas, Josué fez seu último discurso público. Eis que hoje vou pelo caminho de toda a terra, disse ele,
E vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra falhou de todas as boas palavras que o Senhor vosso Deus falou de vós. Todas se cumpriram, nenhuma só delas falhou. Era o testemunho de um homem que havia visto Deus cumprir promessas impossíveis repetidas vezes. Mas Josué não se contentou apenas em relembrar as vitórias do passado. Ele sabia que as gerações futuras enfrentariam seus próprios desafios, suas próprias muralhas de Jericó, e precisariam da mesma fé que havia tornado possível a conquista da terra prometida. Por isso, ele desafiou o povo a fazer uma escolha definitiva. Escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa declaração se tornaria uma das mais famosas da Bíblia, citada em incontáveis sermões, decorada em paredes de casas cristãs e gravada no coração de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Mas para aqueles que ouviram Josué naquele dia, as palavras tinham um peso especial. Elas vinham de um homem que havia demonstrado com sua vida inteira o que significa servir ao Senhor, mesmo quando, especialmente quando, isso exige fazer coisas que desafiam a lógica humana. O povo respondeu entusiasticamente, prometendo servir ao Deus que havia realizado tantos milagres em favor deles. Josué, porém, conhecia a natureza humana muito bem. Ele sabia que é fácil fazer promessas em momentos de entusiasmo religioso, mas muito mais difícil manter essas promessas quando a vida se torna rotineira e os milagres parecem coisa do passado. Não podereis servir ao Senhor, advertiu ele, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões nem os vossos pecados. Não estava sendo pessimista, mas realista. Servir a Deus requer uma transformação completa de prioridades, valores e estilo de vida. Requer o tipo de fé que estava disposta a marchar ao redor de Jericó por 7 dias, sem ver resultado algum. Após obter do povo uma segunda confirmação de seu compromisso, Josué erigiu uma grande pedra como testemunha da aliança renovada. Eis que esta pedra nos será por testemunha, declarou, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos falou, e será testemunha contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Poucos dias depois dessa cerimônia, Josué morreu aos 110 anos de idade. Foi sepultado em Timnat-Sera, a cidade que havia escolhido como sua herança. Sua morte marcou o fim de uma era. A geração que havia presenciado os grandes milagres do Êxodo e da conquista estava se extinguindo, e a responsabilidade de manter a fé passava para aqueles que não haviam visto muralhas caírem com gritos. O legado de Josué, porém, ia muito além de suas conquistas militares. Ele havia demonstrado que é possível viver uma vida de fé radical em um mundo que valoriza apenas o que pode ser provado e medido. Havia mostrado que a obediência a Deus, mesmo quando suas ordens parecem absurdas, sempre produz resultados melhores que a sabedoria humana. Mais importante ainda, Josué havia provado que não existe problema grande demais para Deus resolver. Se ele pode derrubar as muralhas de Jericó apenas com gritos e fé, então nenhum obstáculo na vida humana é verdadeiramente intransponível. Pode ser uma doença que os médicos consideram incurável, uma situação financeira que parece sem solução, um relacionamento que parece irreparavelmente destruído, um vício que parece impossível de vencer, qualquer que seja a muralha que enfrentamos. A história de Josué nos lembra que o mesmo Deus que operou milagres no passado ainda opera milagres hoje. A chave, como Josué descobriu, não está em entender como Deus vai resolver o problema, mas em obedecer ao que ele ordena, mesmo quando suas instruções desafiam toda lógica. Pode ser que ele peça para marcharmos ao redor de nossos problemas em aparente silêncio por um tempo, confiando que, no momento certo, ele nos dará a vitória. Pode ser que sua estratégia para a nossa vida seja completamente diferente do que esperávamos ou planejávamos. Mas uma coisa é certa, assim como as muralhas de Jericó não puderam resistir ao poder de Deus manifestado através da fé obediente de Josué e seu povo, nenhuma fortaleza do mal pode resistir quando escolhemos confiar completamente no Senhor. As muralhas podem parecer altas, grossas e impenetráveis, mas elas são apenas ilusões diante do poder,
daquele que criou o universo com uma palavra. A história de Josué e a queda de Jericó continua ecoando através dos séculos porque toca em algo fundamental da experiência humana. Todos nós enfrentamos situações que parecem impossíveis. Todos nós nos deparamos com obstáculos que desafiam nossas forças e recursos limitados. A diferença entre a vitória e a derrota não está no tamanho do problema, mas no tamanho da nossa fé no Deus que é especialista em transformar impossíveis em possíveis, fracassos em triunfos e muralhas aparentemente invencíveis em montões de destroços que servem como degraus para a vitória. Assim termina a extraordinária história de como um ex-escravo chamado Josué, armado apenas com fé inabalável e obediência radical, conseguiu derrubar uma cidade inteira, só com gritos. E no processo nos ensinou que quando Deus está do nosso lado, não existe muralha alta demais, forte demais ou antiga demais para resistir ao poder da fé verdadeira.